Vejam, eu tinha completado a visão. E eu tinha isso, e a visão era verdadeira. Eu era obeso. Qual é a importância dessa visão? Quando eu mudei a visão, o peso baixou e não tive mais problemas. Fiz isso 20 anos atrás. Hoje peso 82 quilos e foi nesse peso que consegui chegar a 20 anos e é o que devo pesar. Vou lhes contar uma afirmação minha, apesar de eu nunca ter conseguido provar. Honestamente, acredito que mais pessoas emagreceram permanentemente ouvindo o que tenho a dizer do que com qualquer livro de dieta. Entendo que essa afirmação é absurda e confirmo que não posso provar. Mas milhares de pessoas pelo país afora vieram me contar que é o que está acontecendo com elas. Fazer regime não é o problema, pessoal. O problema é qual é a visão. Que importância ela tem? Quando Gary Arwood mudou a visão que tinha de si com as ideias positivas e muito estudo e estímulo, ela deixou de se ver como uma pessoa tímida e inibida, e o seu desempenho mudou radicalmente. Victor Serabri Odkoff, esse é um nome difícil. Quando ele tinha 16 anos, seu professor lhe disse: "Você é um burro, você não vai conseguir se formar. Deixe a escola, ache um emprego. Pelo menos aprenda a se sustentar para não se tornar um peso para a sociedade." E ele deixou a escola. Todos os dias levantava, olhava no espelho e via um burro. Fazia barba desse burro, vestia-se como um burro, levava o burro ao trabalho. E esse burro pensava e tinha o desempenho de um burro e ganhava o salário de um burro. Aos 31 anos de idade, por algum motivo, fizeram uma avaliação psicológica em Victor. E quando viram os resultados, ficaram tão entusiasmados e disseram a ele: "Temos excelentes novidades para você. E as provas são enormes, não existe qualquer dúvida. Cientificamente comprovado, você não é um burro, Victor Serabri Odkoff. Sim, o seu QI é de 161. Escutem, eles não lhe deram 8 passos, nem quaisquer passos para seguir. Vejam, você tem que ser antes de poder fazer. E você tem que fazer antes de ter. Só disseram ao Victor: "Você é um gênio, aqui está a prova." Todo dia, Victor passou a se levantar como um gênio, vestir-se como um gênio, fazer a barba do gênio, pensar como um gênio, ir trabalhar como um gênio, ter o desempenho de um gênio e obter o resultado de um gênio e as recompensas de um gênio. Desde então, ele inventou muitas coisas e é um empresário muito bem-sucedido. Escreveu vários livros. Quando a visão muda, as coisas acontecem. Como podem ver, apenas ter a educação ou ser inteligente não resolve. Quando estive em Portland, Oregon, há alguns anos, vi no jornal uma entrevista com o porteiro do Palácio do Governo. Por que iriam entrevistar o porteiro? Muito simples. O QI dele era 173. É interessante, perguntaram a ele, o que um homem com um QI de 173 está fazendo como porteiro no Palácio do Governo? A resposta dele foi a mais estranha que eu vi em minha vida. Ele disse: "Eu queria um emprego onde ninguém pudesse tirar vantagem de mim." No meu entender, esse é o tipo de cargo onde todos podem tirar vantagem. Mas sabem, quando a gente está falando de um burro que tem um QI de 173, é de se preocupar. Garanto que a culpa não era dele, mas ele não tinha a visão correta. É por esse motivo que com frequência eu falo sobre a diferença entre a informação. Qual é a diferença entre conhecimento e onde a sabedoria e o bom senso se encaixam na visão? Bem, a gente obtém as informações de jornais, revistas, obtemos conhecimentos de bons livros e enciclopédias, mas até juntarmos a dimensão espiritual vai faltar a sabedoria. Temos que juntar os três. É por isso que falamos sobre físico, mental e espiritual. É por isso que falo de sua vida pessoal, sua vida familiar e sua vida profissional. Vejam, vocês não podem separá-las. O USA Today, de 8 de janeiro de 1990, diz que problemas conjugais são a causa principal da queda de produtividade em nossa sociedade. E está certo. Em segundo lugar, como causa de queda de produtividade, está o alcoolismo. E esses são problemas que podem ser solucionados. Tudo começa com aquela visão individual. Vou terminar esta nossa primeira sessão com a história mais bonita, estimulante e impressionante que já ouvi sobre mudança de visão. Mas antes de falarmos sobre essa história, quero chamar a atenção para isso, porque muitas vezes as pessoas só ouvem partes selecionadas. Quero lhes dizer, meus amigos, agora que começamos esta parte,
que a vida é dura. Não sei quais foram suas experiências com a vida, mas as minhas dizem que a vida é dura. Mas também quero lhes dizer que quando somos firmes conosco, a vida se torna muito mais simples. Quando nos disciplinamos a fazer o que precisamos fazer, quando precisamos fazer, chegará o dia que você poderá fazer o que você quer, quando você quiser. Vocês sabiam que 175 dentre os dirigentes das empresas da revista Fortune foram da Marinha dos Estados Unidos? Que 7 dos últimos 9 presidentes do nosso país fizeram o serviço militar? E daí, o que eles ensinam no serviço militar? Eles ensinam disciplina, eles ensinam compromisso. Tantas vezes ouvimos a canção Quero Ser Livre, mas pensem nisso. Se tirarmos o trem dos trilhos, ele estará livre, mas não poderá ir a lugar algum. Tirem a direção do carro. Ninguém estará controlando, mas ele não poderá se mover. Pensem nisso. O marinheiro tem a liberdade dos mares só quando obedece à bússola. Caso contrário, ele precisa ficar perto da costa. Mas quando passa a seguir a bússola, ele pode ir a qualquer lugar do mundo. Nós somos assim. Quando seguimos o desenvolvimento do melhor de nós, coisas maravilhosas podem acontecer e acontecem. Mas quero enfatizar, isso nunca é fácil. Eu gosto da história que Joel Weldon, de Phoenix, Arizona, conta sobre o pé de bambu chinês. Os chineses plantam a semente, regam e fertilizam, mas no primeiro ano nada acontece. No segundo ano, eles regam, fertilizam e nada acontece. No terceiro ano, eles regam, fertilizam e nada acontece. No quarto ano, eles regam, fertilizam e nada acontece. No quinto ano, em cerca de 6 semanas, o pé de bambu cresce cerca de 90 pés. Será que ele cresceu 90 pés em 6 semanas ou em 5 anos? A resposta é óbvia. Ele cresceu 90 pés em 5 anos. Se eles não tivessem regado e fertilizado num desses anos, não haveria o pé de bambu chinês. Esta é a história de Jeff Hostetler, um jogador do New York Giants. Nos primeiros 4 anos que jogou, nunca fez uma boa jogada. Mas no final do 6º ano, na 12ª jogada, ele tinha dado um total de 68 passes e nenhum deles foi significativo. E então, acho que foi no 30º jogo, Phil Simms, que naquela época era o primeiro homem da defesa, se machucou. E o técnico chamou Jeff Hostetler, dizendo: "Ok, Jeff, é a sua vez." Jeff colocou seu capacete, correu para o campo e levou seu time à vitória. A vitória do Super Bowl. A vitória do campeonato mundial. Vamos supor por um momento que quando o técnico disse: "É sua vez", Jeff Hostetler tivesse respondido: "Espere um minuto, técnico, vou me aprontar." Tragicamente, hoje em dia, muitos jovens dizem: "Se eu soubesse que a oportunidade existia, eu me aprontaria para ela." Mas não existe nenhuma oportunidade lá fora. Se existisse, escutem, tenho um irmão mais velho que se formou com as melhores notas e ainda está trabalhando por um salário mínimo. Não existe nenhuma oportunidade lá fora. Vou lhes dizer uma coisa. Vou falar com a maior firmeza possível, porque eu realmente acredito nisso. Eu pessoalmente acredito que para a pessoa certa, e eu vou identificar essa pessoa antes de terminarmos este seminário. Para a pessoa certa, pessoal, a oportunidade nunca foi tão grande como é agora. Mas isso tem um segundo lado. Essa oportunidade talvez não esteja em seu cronograma. Nunca falei com Jeff Hostetler, mas aposto que Jeff honestamente acreditava estar pronto para ser o primeiro jogador de defesa muito antes desse seu 7º ano no esporte. E acredito que ele sentia isso depois do 3º, do 4º, do 5º e do 6º ano. Mas o que Jeff Hostetler ficou fazendo durante todos esses anos? Ele foi total, completamente, 100% leal. Ele realmente foi. Ele nunca foi a uma entrevista coletiva e disse: "Eu quero ser o primeiro homem da defesa." Ele foi leal com o seu técnico. Ele foi leal com o seu time. Ele disse simplesmente: "Estou aqui se precisarem de mim. Até esse momento sou um grande apoio para esse time. Sou um jogador dessa equipe." Eu vou lhes dizer o que mais ele fez. Milhares de vezes ele jogou bola. Levantou pesos muitas e muitas vezes.